Bom dia, quinto ano, tudo bem? Vamos lá para a nossa primeira aula de ciências do terceiro bimestre, tá? As plantas. As plantas são seres vivos que fazem parte do reino Plantae, ou reino dos vegetais. Elas se destacam por serem formadas por muitas células e, em sua maioria, realizarem a chamada fotossíntese, que garante a produção do seu próprio alimento, o qual é necessário para o seu crescimento e desenvolvimento. Então, as plantas, elas são vegetais, né? E elas são, na sua grande maioria, elas se realizam a fotossíntese, né? São formadas de muitas células e a sua grande maioria realizam a fotossíntese, que é produzir o seu próprio alimento. Característica das plantas. Quando observamos o reino Plantae, notamos que ele é composto por organismos bastante diferentes. Algumas plantas, por exemplo, apresentam tamanhos de poucos centímetros, como os musgos, enquanto outras, como a sequoia, podem atingir mais de 80 metros de altura. Então, a gente sabe que existem plantas, né, os vegetais, com vários tamanhos, várias formas, várias cores, né? Existem os organismos multicelulares, ou seja, que são formados por mais de uma célula, e possuem células eucariontes, ou seja, células cujo núcleo é delimitado por membrana, certo? São seres fotossintetizantes, capazes de produzir o seu próprio alimento, como eu falei ali em cima. Aí temos as partes da planta, que é a raiz, que é a estrutura responsável por garantir a absorção de água e nutrientes do solo. É pela raiz que vai chegar até a planta a água, os sais minerais. Temos o caule, que é como se fosse o tronco da árvore, que também a água, os sais minerais, os nutrientes, eles vão pela raiz e sobem até o caule. Temos as folhas, né, que é uma estrutura que funciona como órgão fotossintetizante na maioria das plantas vasculares. É pelas folhas que as plantas transpiram, né, que elas respiram e transpiram, certo? Temos as flores, que são os órgãos reprodutores das plantas, né? As flores, elas também têm as partes dela. Não dá pra gente falar tudo aqui, mas vocês vão ler com calma em casa e no vídeo, quando a gente for fazer a aula online, a gente pode esclarecer mais alguma coisa. Mas existem aqui, ó, as partes de uma flor. Pedúnculo, cálice, corola. Essa aqui são as partes de uma flor, né? E a flor é parte da planta, certo? Temos o fruto, assim como as flores, os frutos nem sempre são presentes nas plantas, mas quando são encontrados, são os ovários já fecundados e já desenvolvidos. Então, nem toda planta dá um fruto, certo? Tem as sementes, tem o pericarpo, é a parte que pode ser carnuda ou seca e que fica ao redor da semente, como no caso do pêssego, do abacate, que tem aquela, que a gente fala assim, a carne da fruta. Então, tem a semente, certo? Que é a parte que serve para a reprodução do vegetal, porque se não tiver semente, a gente não consegue plantar e vir uma nova planta, certo? Um outro vegetal. Então, vocês deem uma lidinha aí para responder os exercícios e quando a gente tiver aula online também, a gente tira as nossas dúvidas, ok? Beijos, tchau, tchau.